Graça e paz a todos vocês. Eu gostaria de compartilhar um trecho das Escrituras que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, é onde Jesus restaura Pedro. Diz assim a Escritura: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Esse Pedro é o Pedro que estava com Jesus na última ceia, antes de Jesus ser traído e crucificado. E Jesus, no momento da ceia, ele tira sua capa, ele coloca uma toalha na cintura, enche uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro fala: Não, Senhor, jamais, os meus pés o Senhor não vai lavar. Jesus fala para ele: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro diz: então, Senhor, então lava não só os pés, lava as minhas mãos, lava a minha cabeça. E este é o mesmo Pedro que, quando Jesus começa a falar que ele estaria com eles por um período de tempo, mas para onde ele iria, eles não poderiam ir. Pedro diz: Não, Senhor, por que eu não posso ir? Eu darei a minha vida por ti. E Jesus fala para ele: Pedro, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Então, quando a gente observa esse texto, a gente vê que essa passagem, né, da ceia, qual era a condição dos discípulos? Ali a gente via um Pedro que estava desencorajado, discípulos que estavam confusos, duvidosos, mas mesmo assim, Jesus ele lavou os pés dos discípulos e deu uma missão para eles: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E muitas vezes esse é o nosso sentimento. A gente não se sente capaz de fazer a obra que o Senhor está executando. A obra não é nossa, a obra é dele. Mas a gente pensa: eu não estou. Quando eu estiver 100% eu faço, ou eu não estou bem, eu preciso melhorar. Mas o que conta mesmo, na verdade, é a nossa disposição, porque o Senhor ele capacita aqueles que ele chamou e ele dá condições para aqueles que desejam, para aqueles que querem servir, aqueles que querem fazer a obra de Deus. Bom, essa era a condição de Pedro no dia da ceia. E depois os irmãos conhecem o texto. Curiosamente, Jesus pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro negou Jesus 3 vezes. Este era o estado de Pedro. Mas nós sabemos que o Pedro, o que ele se tornou e a importância dele para a igreja, se levantou como um líder, fez a obra de Deus. Isso porque Jesus deu a missão, Jesus capacitou, e mesmo naquele momento onde ele não era um Pedro corajoso, era um Pedro que falava muito impulsivamente, mas depois ele por um período ele abandonou Jesus. A gente vê que Pedro se tornou uma figura muito importante para a obra de Deus. Bom, essa palavra é para encorajar a você, a mim, a nos animar, porque o servir é para todos os que foram chamados. Amém? Um dia de paz a todos.